Bom dia, galera. A gente está aqui mais uma vez hoje para falar com a aluna Maria Juliana. Maria Juliana faz parte do Laboratório de Estudos em Futebol lá da UERJ e vai falar um pouco hoje para vocês sobre a importância da criatividade no futebol. Maria Juliana é aluna do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício do Esporte, orientada por mim lá no Labsfut, é bolsista FAPERJ desde o início da sua trajetória no mestrado e agora está na reta final aí para defender, se Deus quiser, no meio desse ano, o seu projeto de mestrado. E um dos temas que ela está estudando é sobre criatividade, e aí por isso a gente trouxe ela hoje aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a importância dessa variável no futebol. Maju, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? E você, professor? Tudo bem, graças a Deus. Me senti aqui igual o Jornal Nacional. Maju, tudo bem? Maju, agora é contigo aí, tá? Faça as suas honras, as suas aulas, que espero que seja bem proveitosa para todo mundo, como foram as outras, e eu estou aqui à disposição. No final a gente volta e bate um papo, tá bom? Tá bem, obrigada. Compartilhar a tela logo. Tudo certo aí? Tudo certo, perfeito. Então, bom dia a todos. Como o professor Fabrício me apresentou, meu nome é Maria, eu sou aluna do mestrado, orientada por ele, e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a importância da criatividade no futebol. Então, o futebol, em cada momento, ele apresenta diversas respostas possíveis. Em cada situação que o jogador se encontra, ele vai ter diferentes soluções para aquela situação. Isso se dá por diversos aspectos. Um deles são as ligações complexas que existem entre os fatores que envolvem o futebol. Alguns desses aspectos são o aspecto físico, a técnica, psicológico, o cognitivo e a tática. E como esses aspectos influenciam nos outros. Então, o físico influencia os outros aspectos da mesma forma que ele é influenciado por eles. E no final, essa ligação complexa vai gerar uma resposta tática, entendendo tática nesse momento como a gestão do espaço de jogo. A partir disso, em cada situação da partida, a gente não consegue prever a ordem, a frequência, a complexidade, nem a dificuldade que as situações vão acontecer. E isso aumenta a imprevisibilidade no jogo de futebol. Além dessa imprevisibilidade, os jogadores eles precisam traçar estratégias para conseguir criar situações para recuperar a bola. Além disso, manter a posse de bola, progredir no campo adversário e chegar ao objetivo final do jogo, que é marcar o gol. Então, eles têm que traçar estratégias o tempo todo no jogo para, primeiramente, não levar o gol, conseguir recuperar a bola, e aí eles precisam manter a posse de bola para não perder e para conseguir chegar ao objetivo final, que é o gol. E todas as estratégias elas acabam aumentando a complexidade do jogo. Então, os jogadores conseguirem driblar toda essa imprevisibilidade e essa complexidade e atingir o alto nível que o futebol exige, eles necessitam de um alto conhecimento técnico-tático. Entendendo esse conhecimento tático como uma tomada de decisão adequada para as diferentes situações de jogo. Ou seja, cada problema que o jogador enfrenta, ele vai ter uma solução diferente. E essa tomada de decisão, ela pode ser gerada por dois tipos de pensamento, que é o pensamento convergente e o pensamento divergente. O pensamento convergente, ele também é conhecido como a tática inteligente. E ele é caracterizado quando o jogador pensa em uma melhor solução tática para o problema que ele está enfrentando, seja ela individual, com um grupo de jogadores ou coletivo. Já o pensamento divergente, que também é conhecido como a tática criativa, ele é caracterizado como uma variedade de soluções táticas. E essas soluções vão ser surpreendentes, originais, que não se repetem e que são criativas. Então, num cenário ideal, o que a gente quer é ter atletas tanto com pensamento convergente quanto com pensamento divergente. Porque, por exemplo, se ele se encontra num problema, numa situação de jogo, ele vai achar uma melhor solução tática para aquele problema. Vamos dizer que seja um passe vertical para um companheiro de equipe para conseguir progredir para o campo adversário. Se o adversário corta essa linha de passe, e ele também tiver o pensamento divergente, a tática criativa, ele vai ter uma variedade de soluções para conseguir driblar aquele novo problema que ele encontrou, e essas soluções, sendo surpreendentes e originais, elas vão dificultar a ação do marcador, a ação do adversário. Então, o que é criatividade? A criatividade é o pensar fora da caixa, pensar algo fora do comum.
resolver problemas específicos de uma maneira nova, inesperada e original. É produzir uma habilidade rara e variável. Além disso, é uma tomada de decisão flexível que sempre vai depender da situação que o jogador está envolvido. Então, a criatividade é quando o jogador cria uma solução tanto inovadora, seja rara e original, quanto apropriada, ou seja, adequada, útil para as diferentes situações de jogo. Importante a gente frisar aqui, a gente não confundir criatividade com firula ou ações que não são apropriadas para aquela situação. A criatividade ela tem que ser inovadora, ela tem que ser rara, mas ela também tem que ser apropriada para a situação que o jogador se encontra. Então, o ser criativo ele é um importante fator de performance no jogo de futebol. Esse artigo feito por Camp Memmott em 2018, eles analisaram a Copa do Mundo de 2010 e 2014 e a Euro de 2016. Eles analisaram todos os gols da competição e 8 ações que antecederam os gols. Então, 8 ações e mais o gol de todos os jogos dessas competições. Eles perceberam que as ações mais criativas são as ações mais próximas do momento do gol. Além disso, eles acharam uma diferença significativa na criatividade das 3 últimas ações, ou seja, das ações mais próximas ao momento do gol, comparado com as 3 primeiras. E, por último, eles perceberam que os times com maior sucesso, ou seja, os times que tiveram um melhor desempenho, que foram passando para as fases finais, eles tiveram uma maior quantidade de ações criativas e, além disso, ações mais criativas, ou seja, ações mais originais, mais raras, do que os times com menor desempenho. Então, mostrando que a criatividade, o jogador criativo é um importante fator de performance tanto para o jogador quanto para o seu time. Além disso, quanto maior o nível da competição, maior vai ser a importância dessa criatividade. Por quê? Porque a resolução de problema ela varia muito de partida por partida em razão de diversos fatores, como, por exemplo, a importância do jogo, o nível do adversário, se o jogo é em casa ou fora de casa, e o nível técnico do jogador. Então, quanto mais importante for esse jogo, quanto maior o nível for do adversário, mais resoluções de problemas o jogador vai ter que ter. Por mais situações difíceis ele vai se encontrar. Então, quanto maior for a sua criatividade, mais fácil será ele driblar essas soluções, esses problemas que ele vai ter. E quanto mais imprevisível ele for, mais difícil vai ser para o time adversário. Então, qual é a importância da criatividade no futebol? Atualmente, a gente vem percebendo uma crescente pressão dos adversários, principalmente dentro do centro de jogo, ou seja, próximo ao portador da bola e próximas opções que ele tem, próximas a ele, né? A pressão próximas a essas opções. E o que essa pressão vem fazendo? Ela vem diminuindo o tempo e o espaço, ou seja, o jogador cada vez menos tem menos tempo para pensar numa solução apropriada e menos espaço para poder realizar a ação que ele achou mais apropriada para aquele momento. Como a gente pode ver na imagem, jogadores como o Neymar, a gente vê sempre que ele domina a bola, o time adversário tenta botar 2, 3 jogadores para conseguir pressionar ele. Por quê? Porque se ele tem o maior leque de opções para poder tomar a decisão em cada situação, ele aumenta essa variabilidade de tomada de decisão, o que acaba aumentando a imprevisibilidade. Jogadores mais imprevisíveis dificultam mais a ação do adversário, porque o adversário não sabe o que você vai fazer. Então, nesse vídeo, eu trouxe para vocês, vou deixar primeiro vocês observarem o vídeo. E aí eu quero destacar o seguinte. Perdão, deixa eu voltar aqui. Nesse momento em que o Neymar domina a bola, ele está de costas para o campo do adversário. Então, o que seria uma ação comum? O que eu acredito que a maior parte dos jogadores faria nesse momento? Ele iria dominar a bola e iria proteger a bola desse adversário que se encontra nas costas dele. Com isso, ele iria atrasar o ataque do time dele. E segundo, as opções que ele teria seriam passes para o lado ou para trás, não conseguindo dar um passe vertical e chegar próximo ao gol. E terceiro, que a gente pode reparar que tem 3 defensores voltando em direção a ele. 2 mais próximos. Então, provavelmente, ele seria pressionado por até 3 jogadores, o que dificultaria uma próxima ação dele. Mas, então, o Neymar tem uma ação criativa e diferente, e ele
faz um drible criativo e ele sai de uma situação de desvantagem e cria uma situação de vantagem nesse momento, fazendo um 2 contra 1 em direção ao gol adversário. Nesse outro vídeo, a gente pode reparar o passe do Ronaldinho Gaúcho. E aí, quando a gente foi mais uma vez, a gente pode perceber primeiro que nesse momento ele já se desloca, abrindo um espaço nas costas dele e criando um espaço próximo ao gol adversário. Igual como aconteceu com o Neymar no vídeo anterior, ele está de costas para o gol. Então, se ele domina essa bola, a única opção de passe que ele ia ter é para o lado ou para trás, não um passe vertical em direção ao gol. Então, ele tem uma solução criativa, que é deixar a bola bater nas costas, e essa bola vem bem no espaço que ele criou. O jogador aproveita e faz o gol. Então, a gente pode perceber que o desenvolvimento da criatividade é muito importante para a tomada de decisão. Porém, existem alguns fatores que restringem o desenvolvimento de ações criativas, como, por exemplo, a falta de esportes praticados na rua. A gente sabe que aqui no Brasil a gente jogava muito na rua e que, principalmente pelo crescimento urbano e o crescente da violência também, cada vez mais essa prática está sendo extinta. Além disso, muitos treinos que focam em jogadas mecanizadas, treinos que tiram a tomada de decisão dos jogadores e, consequentemente, uma diminuição do divertimento do jogo. Então, quando a gente fala na falta de esporte praticado na rua, isso é um fator muito importante, porque quando a gente ia jogar na rua, a gente não ficava um de frente para o outro trocando passe. A gente jogava o jogo, o futebol. E durante esse jogo, a gente não ficava se corrigindo como é que é o passe certo, como é que a gente deve chutar. A gente simplesmente jogava. E aí, antigamente, as crianças, como praticavam muito esse esporte na rua, eles jogavam o jogo pelo jogo. E aí as crianças que também tinham o interesse de entrar para o alto nível, para o alto rendimento e fazer parte do clube, além dessa prática da rua, eles tinham a prática no clube, algo mais específico, treinamento específico voltado para o modelo de jogo do treinador, do clube. Então, eles tinham uma soma desses dois treinamentos, tanto o jogo pelo jogo, quanto algo mais focado para o modelo de jogo do treinador. E aí, com essa perda do esporte na rua, cada vez mais as crianças estão se tornando mais especialistas com essa falta do esporte na rua e cada vez mais elas jogam mais o esporte mecanizado, aqueles treinos mais específicos e vem perdendo o jogo pelo jogo. Então, como incentivar essa criatividade, né? É importante a gente frisar que é importante o incentivo desde os primeiros contatos com a bola. Então, desde as categorias mais baixas, é importante a gente incentivar a criatividade. Além disso, é importante incentivar nossos atletas a saírem dessa zona de conforto, criar jogadores livres para eles poderem criarem. E uma das estratégias que alguns artigos mostram é deixar os nossos atletas criarem uma atividade. Eles, às vezes, sentem uma necessidade de algo que a gente não passa no nosso treino. E se a gente deixa eles criarem uma atividade, eles conseguem suprir essa necessidade que eles acham que eles têm. Então, a partir dessa criação, a gente acaba criando um atleta inteligente, criativo e autônomo. É importante deixar claro aqui que não é para os jogadores criarem as atividades e mandarem no treino. E sim, em algum momento, em alguma sessão de treino que a gente tem uma agenda um pouco menos apertada, deixar eles criarem uma atividade para eles poderem ter essa autonomia e a criatividade. Além disso, nossos treinos precisam se aproximar do jogo oficial. Porque não adianta a gente fazer só treino mecanizado, jogadas certas, se na hora do jogo há muita imprevisibilidade. Então, no nosso momento do treino também tem que ter essas imprevisibilidades para os jogadores poderem se acostumar com o que vai acontecer no jogo oficial. Além disso, criar estratégias para facilitar o aprendizado do jogador, para ele poder explorar novos movimentos e, assim, criar novas soluções para os diversos problemas que eles vão enfrentar durante o jogo. E nosso papel como professor, como treinador, é, nesse momento, abrir mão do feedback prescritivo. O que é o feedback prescritivo? É aquele que a gente fala o que o jogador tem que fazer. Então, dá um passe aqui, corre para lá, domina a bola, chuta. Nesse momento, a gente tem que abrir mão desse feedback. Além disso, o feedback negativo e ficar apontando o erro o tempo todo dos jogadores, isso cria uma barreira para a criatividade. Então, a gente precisa criar um ambiente livre de críticas, de julgamentos e de preocupações. Deixar nossos atletas criarem novas ideias sem medo
serem mais espontâneos e não ficar fixando padrões para eles. Memmert, em 2017, ele traçou 7 estratégias, que ele chama de 7 Ds, para poder incentivar mais a criatividade. Isso vem bem de acordo com o que a literatura vem mostrando. Então, o primeiro é o jogo intencional, que é deixar os jogadores experimentar a prática livre sem instrução, situações de jogo sem padrão. É importante deixar claro aqui que não é simplesmente rolar a bola, né? O jogo pelo jogo. E sim criar situações de jogo, mas sim ficar fixando padrões para os nossos atletas. Isso vem de encontro à segunda, que são os jogos reduzidos, que é estimular o pensamento divergente desses jogadores. Ou seja, a gente vai definir regras e manipulações nos jogos para poder facilitar, mostrar o caminho para eles poderem ter ações adequadas e criativas. Para cada problema que eles enfrentarem, eles conseguirem ter soluções da maneira que a gente quer. Além disso, diversificar. Ou seja, a vivência de diferentes situações, ela aumenta a variedade de soluções diferentes. Então, quanto mais problemas diferentes eu enfrentar, mais soluções diferentes eu vou ter. Além disso, apesar do futebol ser jogado com os pés, é importante a gente também diversificar a maneira como a gente aplica algumas atividades. Por exemplo, a gente pode fazer atividades com as mãos, com objetos, porque essa tática ela consegue ser transferida. Por exemplo, se eu faço um jogo com as mãos e meus jogadores têm que trocar passe. Para eu poder trocar passe, meu companheiro de equipe precisa criar uma linha de passe. E essa tática ela consegue ser transferida para o futebol. A memória intencional. Ela quer dizer que o nosso processamento de informação ele é limitado. Então, se a gente joga muita informação ao mesmo tempo, o jogador não consegue processar tudo e as informações relevantes podem ser perdidas. Então, o ideal é que a gente fale menos informação simultânea possível e que nelas sejam contidas mais informações relevantes, para ele poder fixar bem essas informações relevantes. Além disso, a gente precisa também entender que as instruções que os treinadores dão, elas podem guiar a atenção e facilitar a tomada de decisão. Então, a gente pode mostrar o caminho que o jogador tem que seguir e isso vai acabar facilitando a tomada de decisão dele. E aí vem a intervenção intencional. Como eu disse, as intervenções elas conseguem controlar tanto o foco do jogador quanto as situações de jogo. E alguns estudos já mostram que se o jogador focar 100% da sua atenção no jogo, ele consegue melhorar e ter mais soluções inesperadas durante o jogo. Então, não é necessário que o treinador fique dando dica o tempo todo, porque além dessas dicas mostrarem o caminho para o jogador e tirarem a tomada de decisão dele, essas dicas ainda diminuem o foco do jogador no jogo. E se o jogador focado no jogo consegue melhor solução e soluções mais originais, não tem por que a gente ficar tirando o foco dele do jogo nesse momento. Além disso, a motivação intencional. Ele fala que quando o jogador recebe um feedback positivo por ter feito uma ação sem algum aviso prévio, sem uma instrução prévia, ele fica mais satisfeito do que quando ele faz uma ação para evitar um resultado negativo. O que eu quero dizer com isso? Se o jogador se depara com um problema e ele consegue solucionar aquele problema sozinho, sem nenhuma dica do treinador, ele fica muito mais satisfeito do que no momento que ele se depara com um problema e o treinador começa a dar dica de como solucionar aquele problema. E aí ele vai simplesmente evitar o resultado negativo que o treinador já avisou. Então ele fica mais satisfeito quando ele consegue ter essa autonomia e essa tomada de decisão sozinho. E essa satisfação aumenta as ações criativas do jogador. Por último, o treinamento intencional, que vai muito de encontro ao jogo intencional e aos jogos reduzidos, são treinos com tarefas centradas em instruções e ambientes específicos, ou seja, criar regras para os jogadores poderem atingir o objetivo específico daquela atividade. Além disso, ter mais horas de treino voltado para jogos, deixar os jogadores jogarem. Eu trouxe aqui 4 artigos para a gente discutir um pouco, e o primeiro artigo da SAR em 2018, eles fizeram uma intervenção e eles utilizaram um jogo com objetivos diferentes para conseguir ver o desenvolvimento da criatividade e do comportamento tático. Então, eles pegaram jogadores do Sub-13 e do Sub-15, foram 40 jogadores lá de Portugal, e foram 5 meses de intervenção, tudo com jogos reduzidos. E eles foram divididos em 2 grupos, o grupo controle e o grupo experimental. O grupo controle, ele teve progressão das atividades, manipulação para facilitar o comportamento, repetição de movimentos, e o objetivo era praticar a técnica como descrita no livro.
Já o grupo experimental não teve manipulação para facilitar o movimento, não teve progressão nas atividades sem repetição, e eles eram incentivados a improvisar novas ações o tempo todo. E, além disso, não havia correção de possíveis erros. Após os 5 meses de intervenção, eles perceberam um aumento na tentativa e na originalidade. A tentativa é quando o jogador faz uma ação fora do comum, uma ação criativa, mas ele perde a posse de bola. Ele não tem sucesso com aquela ação. E a originalidade é uma ação rara, nova. Porém, onde apresentou uma maior diferença significativa foi na versatilidade. A versatilidade são as ações fora do padrão, mas são ações que a gente vê um pouco mais do que com as originais. Por exemplo, um passe de letra, um passe de calcanhar, são ações fora do comum, mas que a gente vê um pouco mais. Esse próximo artigo, ele fez a comparação do conhecimento tático processual em jogadores de futebol, comparando categorias e estatuto posicional. Então, ele comparou sub-14, sub-15 e sub-17, foram 221 jogadores aqui no Brasil e também fizeram através de jogos reduzidos. E eles perceberam que quanto maior a idade, maior é o conhecimento tático processual criativo dos jogadores, ou seja, o sub-17 deu diferença significativa para o sub-15 e para o sub-14, e o sub-15 deu diferença significativa para o sub-14. Além disso, em relação ao estatuto posicional, os meias são mais criativos que os zagueiros. Já nesse outro artigo, eles pegaram os profissionais e semiprofissionais, que foram 40 jogadores lá da Inglaterra, e eles avaliaram a criatividade através da simulação por vídeo. Então, os jogadores viram uma sequência de 20 vídeos, e cada vez que o vídeo parava, o jogador analisado tinha que se colocar no lugar do portador da bola e falar qual a decisão que ele tomaria naquele momento. E aí, através dos resultados, os autores dividiram em 2 grupos, mais criativo e menos criativo, e eles perceberam que o grupo mais criativo teve uma maior pontuação total em relação à criatividade. Além disso, teve mais ações originais, então foi maior a originalidade, a versatilidade e a eficácia. Lembrando que a originalidade são as ações originais raras, que quase nunca acontecem. Versatilidade são as ações fora do comum, fora do padrão. E a eficácia é, independente de ser criativo ou não, o jogador ter sucesso na ação dele. Além disso, eles observaram que os jogadores mais criativos, eles conseguiam perceber mais rapidamente quando os jogadores da própria equipe já estavam ou estavam correndo com uma posição de ameaça. Ou seja, no momento que eles percebiam isso, eles conseguiam perceber se aquele passe seria bom ou ruim, se eles iam conseguir dar um passe e o seu companheiro de equipe logo em seguida iria perder a bola. E esse último artigo, ele foi feito com jogadores profissionais, dessa vez não foi só com futebol, foi feito com vários esportes de invasão. Foram 72 jogadores na Alemanha, e os treinadores que já conheciam esses jogadores previamente, dividiram eles em 2 grupos, o grupo mais criativo e o menos criativo. E esses jogadores responderam questionários sobre a sua prática no esporte. Então, algumas perguntas foram quantos anos eles praticam esporte, quanto tempo eles gastam em jogos livres e em jogos mais organizados, voltados para o treino técnico e para a força. E eles perceberam que não houve diferença para o tempo de prática em relação ao grupo criativo e ao menos criativo. Porém, o que chama atenção é que os jogadores mais criativos, eles gastaram mais tempo em jogos livres sem padrão do que os menos criativos. E isso acontecia desde antes do sub-14. Então, desde criança, eles gastaram mais tempo em jogos livres do que o menos criativo, quando comparado ao treino organizado, ao técnico e à força. E é importante frisar aqui também que não houve diferença entre os grupos quando comparado ao treino organizado, técnico e força, que também são treinos importantes para o futebol. Então, eles não apresentaram diferença. Então, eles gastaram o mesmo tempo nessa prática do treino organizado, porém, os mais criativos gastaram mais tempo com jogos livres. Então, agora que a gente já percebeu a relevância, a importância da criatividade no futebol, também é importante saber como a gente pode avaliar essa criatividade. Já que a gente tem avaliação física, avaliação técnica e tática, também podemos avaliar a criatividade dos nossos jogadores. Então, eu trouxe para vocês 3 avaliações diferentes. A primeira é o teste de vídeo, que o jogador, como eu mostrei no artigo anterior do ROC de 2020, eles observam vídeos com situações de jogo com posse de bola, e eles devem se imaginar como portador da bola e achar uma solução. Ou seja,
Ele está vendo o vídeo, no momento que o vídeo para, ele tem que se imaginar, ele tem que se colocar no lugar do portador da bola e achar uma solução. E essa solução, ele pode falar as soluções que ele tem, as opções que aquele jogador teria. Ele pode demonstrar, então ele tem uma bola e ele faz a ação na bola para tentar trazer mais próximo à realidade do jogo. E ele pode tanto demonstrar quanto falar. Ele realiza a ação com a bola e depois ele afirma aos avaliadores qual foi a ação que ele realizou. E eles são sempre informados antes do teste a fazer essa ação o mais rápido possível, a responder aquele estímulo o mais rápido possível. O próximo é o CBATS, que traduzido para o português é a análise do comportamento criativo em esportes coletivos. Então, ele avalia o comportamento criativo individual e ele analisa a técnica de ações ofensivas, ou seja, no passe, no drible e na finalização. E essa análise é dividida em duas partes. Ações com sucesso, que pode ser eficácia, versatilidade e originalidade. Lembrando que a eficácia são as ações com sucesso, sejam elas criativas ou não. A versatilidade é a com sucesso, sendo algo fora do padrão, fora do comum. E a originalidade é uma ação rara, nova, que a gente quase não vê. E o segundo é a ação sem sucesso, que é a tentativa, ou seja, o jogador fazer uma ação criativa, só que perder a posse de bola, não ter sucesso. E aí, no final, a gente analisa, pode ser tanto em jogos reduzidos quanto no jogo oficial, a gente analisa todas as ações técnicas de cada jogador, e no final a gente tem a frequência com que essas ações acontecem. Então, no final, a soma da versatilidade, do passe, do drible, da finalização, vai ser o meu valor total de ações de versatilidade que o jogador teve naquele jogo. Já o Cora, ele analisa o comportamento, o pensamento convergente e divergente, ou seja, o nível de inteligência e de criatividade tática dos jogadores. E ele é dividido em dois testes, que são dois jogos reduzidos diferentes. Um avalia o oferecer-se e orientar-se, que é o nome que o autor deu, que é avaliar o jogador, a percepção do jogador em se posicionar no lugar certo, no momento certo. E o segundo, que é o reconhecer espaços, é como o jogador consegue reconhecer as chances de chegar ao gol. E aí, diferente do instrumento anterior, é uma pontuação única, o avaliador observa o jogador durante todo esse jogo reduzido e no final ele dá uma pontuação, que pode ir entre 1 e 10. Dando o exemplo do pensamento divergente, essa pontuação 1 vai para o jogador que não teve nenhuma ação criativa, até 10, que esse jogador teve 3 ou mais ações criativas. E qualquer coisa entre eles vai variando entre 1 e 10 a pontuação desse jogador. Então, chegando ao final, é importante a gente entender que a criatividade ela vai permitir que o jogador tenha diferentes formas de alcançar o sucesso, ou seja, a eficácia. E alcançar de diferentes maneiras, ser versátil, para então conseguir realizar uma ação nova e única e ser original. Importante frisar mais uma vez aqui que a criatividade que a gente quer no nosso jogador não é a firula, não é o drible pelo drible, não é aquela habilidade, aquela ação bonita pelo espetáculo, e sim que ele alcance o sucesso de diferentes formas para poder dificultar a ação do adversário, para então conseguir realizar ações novas e cada vez mais se tornar mais imprevisível. Importante dizer que nem sempre essa ação diferente nova é a melhor opção. Às vezes, a melhor opção é um passe comum para o lado ou para frente, para poder buscar o gol adversário. Então, nem sempre essa ação diferente ela é necessária. Porém, o jogador criativo ele tem um maior leque de opções. E esse maior leque de opções, ele tende a facilitar a tomada de decisão. Ou seja, que a gente cria uma maior imprevisibilidade. A gente cria jogadores imprevisíveis, onde o adversário não sabe o que ele vai fazer. Se eu recebo a bola e tomo a mesma decisão 1, 2, 3 vezes, provavelmente na quarta e na quinta eu vou fazer o mesmo, o que facilita a ação do adversário. Se a cada momento que eu tenho a bola eu tomo uma decisão diferente, meu adversário já não sabe mais o que eu vou fazer na próxima vez que eu receber. Por exemplo, quando o Neymar pega na bola, a gente não sabe se ele vai simplesmente conduzir essa bola, se ele vai dar um passe comum ou se ele vai fazer um cruzamento de letra. Se ele vai tentar uma jogada de 1 contra 1, colocar a bola na frente e apostar a corrida com o adversário, ou se numa situação pressionado por um adversário, e esse adversário tendo uma cobertura defensiva, ele vai tentar
uma lambreta, uma ação criativa. Ou se ele vai finalizar gol. Então a gente nunca sabe o que ele vai fazer. Por isso, a crescente pressão dos adversários em cima desses jogadores mais criativos e diferentes. Porque a gente nunca sabe o que eles vão fazer, eles são imprevisíveis. Por isso a criatividade é tão importante. Então, para a gente finalizar, é importante eu dizer que tudo isso dessa aula de hoje, ela é focada na criatividade. Isso não quer dizer que a partir de agora os treinadores não vão mais dar feedback durante a atividade, os jogadores vão fazer o que eles querem dentro do jogo, eles vão criar suas próprias atividades. Não é isso. Isso é voltado quando o foco da atividade é para a criatividade. Cada atividade, cada sessão de treino, a gente tem um foco, um objetivo. Então, quando o foco for a criatividade, a gente tem estratégias para adotar para conseguir desenvolver e incentivar a criatividade do nosso jogador, que é uma parte muito importante do futebol. A gente conseguiu perceber, a gente percebe com a literatura, que é um fator muito importante para a performance e desempenho, tanto do jogador quanto do time. Outro fator importante é a gente perceber que a gente consegue gerar essa criatividade desde os primeiros contatos com a bola. Naquele artigo da Sara, eles perceberam que em apenas 5 meses de intervenção, feito com uma categoria sub-13, eles já obtiveram um resultado positivo, já obtiveram um aumento da criatividade. Então é importante esse contato e esse incentivo desde as categorias mais baixas. E além disso, nosso papel como treinador, voltado para a criatividade, com foco na criatividade, é falar menos, é criticar menos e deixar nossos jogadores, incentivar mais os nossos jogadores a serem livres e a tomarem suas próprias decisões. Criar jogador inteligente, autônomo e criativo. Bem, é isso. Espero ter ajudado vocês. Fica aqui meu e-mail para contato, qualquer dúvida, qualquer crítica que vocês possam ter. Vocês podem entrar em contato comigo, além de entrar em contato com nossas redes sociais no LabsFoot também. Legal, legal, Maria Juliana, bem, bem legal. Ou Robalinho, né, como o pessoal te conhece na UERJ. Achei que foi bem interessante a sua aula, bem fácil da gente entender a importância da criatividade e o impacto que ela tem no jogador, né, no desenvolvimento desse atleta e, consequentemente, dentro do jogo. Queria que você falasse um pouco para nós, assim, você está fazendo uma pesquisa, né, um estudo aí bem interessante. Em outro momento a gente pode falar sobre o seu estudo, mas qual é o impacto que você tem visto na sua pesquisa aí, por exemplo, da criatividade no valor de mercado, ou enquanto esses atletas podem valer hoje? Né? Que isso é uma coisa interessante, né? A gente desenvolveu o atleta para que ele possa ser um atleta que valha mais para o meu clube, que valha mais para a minha escolinha, que eu possa mensurar em termos de valor de mercado de uma maneira mais significativa. Então, primeiro com o estudo que eu estou fazendo, primeiro eu estou percebendo que os jogadores que mais tentam, né, algo fora do comum são jogadores que pisam mais na área, ou seja, jogadores mais avançados, seja os pontas, os meias, os atacantes. E esses jogadores, eles acabam tendo um maior valor de mercado. Eu ainda não posso afirmar com certeza, porque eu ainda não rodei estatística, mas pelo que eu estou vendo, eles apresentam um maior valor de mercado exatamente pela variedade de soluções que eles acham durante o jogo. Então, com alguns exemplos que eu dei, como os vídeos que eu mostrei, não é qualquer jogador que consegue sair de uma situação de pressão, sendo cercado por 2, 3 jogadores às vezes, sendo pressionado numa linha de fundo e ainda conseguir ultrapassar o adversário e criar uma situação boa de finalização. Às vezes não gera em gol, mas gera uma situação de perigo. Então, esses jogadores acabam sendo mais valiosos porque eles conseguem solucionar os problemas que a maioria não consegue. Então, não só, você acabou respondendo também uma outra pergunta que eu ia te fazer, não só a questão do valor de mercado, mas também a questão de quão é importante para um time ter um jogador que solucione os problemas de uma maneira que ninguém consegue prever. Exatamente. Qual é o impacto que esse jogador tem numa equipe e o quanto ele pode influenciar, o quanto ele pode ser decisivo no jogo, por aí vai. E se você pudesse dar um conselho, né, uma última pergunta, se você pudesse dar um conselho para quem está aqui assistindo essa aula, que tipo de atividade ou que tipo de intervenção, se não for uma atividade em si, eu sei que você falou um pouco sobre isso na sua apresentação, mas de maneira mais prática, mais aplicada, tirando aquela parte de deixar os alunos criarem suas próprias atividades, mas que tipo de intervenção, que tipo de proposta você pode
elaborar ou pensar como você faria para desenvolver essa criatividade nos alunos que você estiver dando aula, nos atletas que você estiver trabalhando nesse momento? Então, pelo que a gente vem vendo na literatura, o mais importante é deixar o jogador tomar suas próprias decisões, é dar autonomia para eles. Então, a partir disso, a gente pode criar jogos reduzidos, e o treinador cria regras, manipulações, que vão fazer o jogador, que vai traçar um caminho para onde você quer, para o objetivo que você quer, para o seu jogador, só que deixar ele tomar suas próprias decisões. Então, podem ser regras que forcem eles a tomarem decisões diferentes, a tomarem soluções diferentes, e a partir disso, se ele tentar algo diferente e errar, a gente não pode ficar criticando e tentando consertar aquele erro. A gente tem que deixar ele errar e aprender com os erros e ir ajustando até ele conseguir entender qual é a melhor forma dele solucionar aquele problema. É para isso que o treino serve. Eu acho que a gente perde muito nisso porque a gente está muito focado no resultado, né? A gente tem, principalmente no Brasil, esse problema de querer vencer, vencer, vencer. Então, a gente quer traçar o caminho mais curto para a vitória. E, às vezes, a gente acaba abrindo mão desse fator que é tão importante, que é a criatividade. Não, com certeza. E eu vou só acrescentar uma coisa na sua resposta, que eu acho que o treinador também tem que ter a cabeça um pouco mais aberta quando ele propõe uma atividade, né? Muitas vezes a gente chega num treino, propõe uma atividade, e na verdade, quando a gente propõe essa atividade, a gente já está esperando uma resposta por parte dos atletas. Então, se eu monto um jogo assim, um assado, o que eu quero é que eles se comportem ou solucionem esse jogo dessa maneira. Então, se eu boto o golzinho aqui, é porque eu quero que eles façam isso. Se eu boto um limite de toques ali, então, quando eu digo que o treinador tem que estar aberto, é que por vezes você vai propor um jogo esperando que eles respondam de uma maneira, mas em muitos momentos os atletas, ou um atleta especificamente, vai encontrar uma maneira diferente de solucionar aquele jogo. Isso não necessariamente é ruim. É claro que isso não pode infringir o propósito, os princípios que você quer ensinar, mas se ele consegue solucionar o jogo, ou o problema que você colocou para ele no jogo, de uma maneira diferente daquela que você pensou, isso muitas vezes é um indício de criatividade. E por vezes a gente, ao invés de tolir, a gente deve estimular eles a continuar buscando soluções diferentes. Eles foram capazes de achar uma solução que você, enquanto treinador, não pensou. Isso não está errado. É claro, desde que não fira os princípios metodológicos, técnicos, táticos que você propôs para aquela atividade. Se ele está alinhado com aquilo, achar uma solução diferente deve ser estimulado e não inibido. E muitas vezes a gente chega num treino e, às vezes, sem pensar, sem refletir, o atleta acha uma solução diferente para aquele problema que você propôs e você inibe essa solução. Você diz que não é assim, é assado. Isso acontece muitas vezes e é um exercício quase que diário que os treinadores têm que fazer de refletir sobre a atividade que ele propôs e os desfechos que ele tem em cima daquilo ali. Só para acrescentar. Então, eu acho que é uma questão que tem que ser pensada diariamente. Não sei se você quer complementar. Até porque, só para complementar, se a gente espera que todos os jogadores tenham a mesma solução para os nossos problemas, a gente vai acabar mecanizando aquela solução. Então, na hora do jogo, a gente está só facilitando o adversário e dificultando a nossa vida. E isso é uma coisa que eu vejo na minha prática, assim, dos anos que eu tenho de experiência, muito nos treinamentos, muito. A gente pensa que, eu vou estimular a criatividade, então vou fazer um jogo reduzido, onde não vai ter o mecanicismo, né, o tecnicismo ali da ação. Então, eu estou estimulando a criatividade. Por vezes, a gente pode ter uma ação contrária, né? Se eu estou já esperando que ele realize uma ação X, Y, Z, e toda vez que ele não realiza essa ação X, Y, Z, eu vou inibir a ação dele, isso também está tolhindo a criatividade dele. Na verdade, eu estou querendo que ele pense da maneira como eu estou impondo, e não da maneira como ele interagiu com o jogo e está achando aquela solução. Isso é muito bacana também, e não é fácil. Por isso é tão importante não só pensar no jogo, como em como você vai lidar com o jogo, as suas intervenções, seus feedbacks durante o treino, né? É uma ação, é uma intervenção pedagógica que tem que ser intencional, desde da elaboração até a atuação ali na hora do treino e, obviamente, uma avaliação pós-treino, né? Daquilo que eu fiz, daquilo que eu falei, daquilo que eu intervi. Às vezes a gente age ali no impulso e erra, não tem problema nenhum. Nós somos seres humanos, a gente precisa refletir sobre essa prática para não cometer esses erros novamente. Então, acho que é uma observação bem interessante ali e não é fácil.
Não acha que a gente está falando aqui, vai sair daqui amanhã, vai chegar quando acabar essa quarentena e aplicar um treino e vai já conseguir fazer, porque não vai. Isso é um exercício diário, uma reflexão diária. É difícil pra caramba. Às vezes é uma desconstrução, né? Exato. Mas é a nossa profissão, né? A gente não tem receita de bolo, a gente não tem uma prática que seja melhor do que as outras. A gente tem uma reflexão, que a gente incentiva uma reflexão diária sobre aquilo que a gente tem feito. Tá bom, Maria? Muito obrigado pela sua aula, pela sua apresentação. Não sei se você quer fazer mais alguma observação aí, mais alguma consideração. Não, acho que a gente já falou tudo. Só é importante realmente a gente sempre estudar e ler para a gente conseguir cada vez mais melhorar a nossa prática, né, e melhorar o futebol, que a gente está precisando. Com certeza. A gente precisa de cada vez mais ciência dentro do futebol. Bom, é isso, galera. Fiquem atentos aí. Nas próximas semanas a gente vai ter outros temas, outras discussões, outras palestras. E lavem as mãos, fiquem em casa, se cuidem. Daqui a pouco isso tudo vai passar. A gente vai estar presencialmente discutindo sobre isso tudo novamente lá na UERJ. Beleza? Um abraço a todos aí e até a próxima.